A Igreja Católica, ela preza muito pelas virtudes. Percebam que não católicos praticamente não falam sobre virtudes, não é verdade? Praticamente não se fala em virtudes o não católico. Esse não católico abraça todas as religiões. Por quê? Isso é importante a gente pensar. Mas por que não fala? Por que outras religiões, né, não falam praticamente nada sobre virtudes? Porque muitas não acreditam no caminho da santidade. Isso é bem importante para a gente começar a falar de virtudes. Por que você quer virtudes para a sua vida? Isso que a gente tem que pensar. Por que eu quero virtudes? Para que as virtudes são importantes na minha vida? Para que nós, conseguimos se elevar no caminho da santidade. O que o Catecismo da Igreja nos diz? O Catecismo da Igreja Católica, ele nos fala aqui, ó. Olha só o que ele nos fala. Ele diz aqui, ó. O objetivo da vida virtuosa, tá? O objetivo... Muitos falam assim, ó. Os não católicos. Ah, mulher virtuosa, tá. Mulher virtuosa. Mas o que são as virtudes da mulher virtuosa? Não se fala, não se aprofunda, tá? Traz a virtude como um comportamento reto apenas. Apenas um comportamento de uma forma geral reta. Mas não, virtudes é muito mais que isso, tá? Então o Catecismo diz, o objetivo da vida virtuosa, olha isso, gente, é tornar-se semelhante a Deus. Olha isso. Então, as virtudes para a nossa vida é para a nossa santidade, tá? É para o caminho da santidade. É para que a nossa alma esteja elevada, né? Para que a nossa alma se eleve, se configure a Cristo, tá? Então, existe um chamado à santidade, né? Essa é a fé católica. A fé católica, ela nos chama à santidade. E para isso nós precisamos das virtudes, tá? Então, já começou por aí, né? Já começou por aí. Poxa, eu preciso de virtude porque eu preciso ser o quê? Santo. Eu preciso ser uma mulher santa. E às vezes isso soa, será que eu consigo? Sim, nós somos chamados à santidade. E por isso que nós temos a nossa luta, né? A nossa luta, tá? Então, o que o Catecismo da Igreja nos fala ainda sobre virtudes, né? A gente já entendeu que as virtudes são importantes para o nosso caminho da santidade, que as virtudes são importantes para que nós possamos ser semelhante a Deus. Não sou eu que estou falando, é o próprio Catecismo da Igreja. Poxa, para que eu seja semelhante a Deus, para que eu seja semelhante a Maria, para que eu seja uma imitadora de Maria, eu preciso ter muitas virtudes, não é? Para que eu possa chegar ao céu, hoje é o dia das almas, né? Finados, nós rezamos para as almas que estão no purgatório. Essas almas foram salvas. Tenha certeza que essas almas tinham virtudes, porque quem vai para o purgatório já está salvo, precisa purificar, né? Para essa alma se elevar a Deus, né? Literalmente chegar ao céu. Então, as virtudes são altamente importantes para a nossa vida. Uma vida sem virtudes é uma vida que pode ser condenada à morte eterna, tá? E não é isso que a gente quer. Então, o que o Catecismo nos diz, né? Que virtudes são atitudes firmes. Olha só o conceito do Catecismo, né? São atitudes firmes. Opa, atitude firme, então não é uma atitude vacilante, não, uma atitude firme, tá? São disposições estáveis, ou seja,
Não são atitudes, disposições oscilantes. Uma hora eu tenho um comportamento, outra hora eu tenho outro comportamento. Uma hora eu tenho paciência, a outra hora eu não tenho paciência. Né? Um momento eu tenho uma vida de oração, durante uma semana eu tenho uma vida de oração, durante 15 dias eu nem lembro do meu terço. Tá? Então, são atitudes firmes, são disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência. Olha só, as virtudes. O que é perfeição habitual da inteligência? Isso nos lembra um estado de consciência, tá? A virtude, se a virtude são habilidades da inteligência, eu estou em estado de consciência. Eu não estou perdida na minha razão. Veja bem, aqui, perfeições habituais da inteligência e, presta atenção nisso aqui, e vontade que regulam os nossos atos, ordenando as nossas paixões. Veja isso, gente. As virtudes ordenam as nossas paixões, ordenam os nossos apetites, ordenam os nossos desejos. Para o caminho de santidade ou para uma vida virtuosa, o que é mais importante? Ordenar as nossas paixões. As virtudes é como o freio de um carro, tá? É como um freio de um carro. As nossas paixões, dirigem de forma violenta. E a virtude, o que faz a virtude? Ela freia as nossas paixões. Ela freia os nossos impulsos. As virtudes são importantíssimas para essa ordenação da alma. O que são as nossas paixões? Os nossos desejos. O que são? Uma alma desordenada. A alma completamente desordenada. Tá? E veja bem, e guiando-nos segundo olha essa palavra, razão e fé. Olha que bonito, tá? Resumo, vou resumir de uma forma mais fácil, né? O que são virtudes? São atitudes, comportamentos, em níveis de consciência, razão, inteligência, estado de presença e temor a Deus. Novamente, virtudes, atitudes e comportamentos, pensamentos em estado de consciência, atenção, estado de presença, inteligência, razão. O que significa tudo isso? Não sou roubada pela minha imaginação. Não sou roubada pelos meus pensamentos acelerados. Estou extremamente atenta para o inimigo não entrar no meu imaginário. E guiado pelo temor de Deus. O que é temor de Deus? Temor de Deus é um dom do Espírito Santo, né? Que já é infuso em nós no batismo. E confirmado, aperfeiçoado na crisma. Isso é bem importante lembrar da crisma, o quanto a vida sacramental é importante para as virtudes. Extremamente importante. Tá? Temor de Deus é respeito, não é medo de Deus, tá? Não é medo. Temor de Deus é respeito por Deus, é nos colocar no lugar certo, nos colocar no lugar de criatura e Deus no lugar de criador. Tá? Então, as virtudes, razão e fé. Virtude, inteligência, estado de presença, consciência. Estou atenta, estou presente, estou alerta. E temor de Deus. Eu no lugar de criatura. Eu no lugar de criatura, temente a Deus, serva de Deus. A gente conversa muito aqui nas lives sobre o estado de presença, né?
A virtude, para você ser uma mulher virtuosa, a presença, essa razão é muito importante. Porque, por exemplo, falar da paciência, né? Porque na caixinha o que veio mais ali, a virtude necessária é a paciência. Quando você perde a paciência, perceba, quando nós perdemos, né, a paciência, o que aconteceu naquele momento? E perceba, depois a gente se arrepende de que perdeu a paciência. Por quê? Porque quando a gente perde a paciência, onde é que estava a razão? Onde é que estava a inteligência, a consciência, a presença? Não existia. Nós estávamos em níveis de inconsciência. E o temor a Deus nem existia. Aí quando a gente se arrepende, olha isso, consciência, inteligência, razão, me arrependi e temor de Deus. Perceba. Perceba como anda tudo junto, né? A razão e a fé. Bem importante isso. Então é o seguinte, a gente tem que inverter, né? Inverter. Essa presença, essa razão, essa consciência antes de perder a paciência, não é verdade? Não é bem assim que acontece, é dessa forma que acontece, tá? Então, ó, segura aí, virtude, consciência e fé. Consciência, presença, inteligência e fé, tá? Razão e fé, elas que caminham juntas. Imagine, né, gente? A gente vai chegar, né? Nós vamos chegar nas virtudes de Maria. Será que Maria de Nazaré, não precisava ter? É claro que ela tem todas as virtudes, né? A gente vai entender, ela é cheia de graça, ela tem todas as virtudes infusas, todas as virtudes. Mas imagina o estado de consciência, de razão e fé para sustentar o Filho de Deus, né? Então, para pensar isso, né? O quanto, quando Deus nos entrega grandes missões, e todos os dias, né, gente, nós temos grandes missões, meu Deus. A nossa vida é uma grande missão. Cada um de nós sabe o fardo que a gente carrega. Não é verdade? Cada uma de nós sabe o fardo que nós carregamos. Então, a razão e a fé, ó, é uma união perfeita para as virtudes. São Tomás de Aquino, né, o mestre da teologia, da filosofia teológica, né, que escreveu a Suma Teológica, lá pelo ano de 1200, escreveu os 9 volumes da Suma Teológica. A inteligência de São Tomás de Aquino até hoje é algo realmente sobrenatural. Já falei várias vezes que toda vez que ele se deparava com alguma dificuldade ali de entender a verdade, né? De escrever sobre a verdade, ele ficava com os braços abertos em frente ao crucifixo de Jesus Cristo, com a imagem de Jesus Cristo, para que a verdade fosse revelada a ele. E a inteligência dele, né? A inteligência é um dom do Espírito Santo também, né? Infusa no batismo e aprimorado na crisma. E perceba, existiam 3 redatores e ele verbalmente ele falava e os 3 escreviam, né? Então ele escrevia 3 livros ao mesmo tempo, né? Perceba a inteligência desse homem, o quanto ele foi realmente assim ungido pelo Espírito Santo para escrever a Suma Teológica, todas as suas obras, né? E ele nos ensina, né? São Tomás de Aquino, ele registrou as virtudes cardeais, tá? As 4 virtudes cardeais. Por que eu trouxe as virtudes cardeais? Porque São Tomás nos diz
que as 4 virtudes cardeais são a base para todas as virtudes. Então, por exemplo, eu quero ter paciência. Qual a base da paciência? A virtude. As 4 virtudes cardeais. Eu quero ser obediente, ter a virtude da obediência. As 4 virtudes cardeais são a minha base, tá? Eu quero a virtude da ordem. A base são as virtudes cardeais, tá? Cardeais vem de como se fosse uma direção, né? Que vai nos direcionar sempre para um caminho certo, tá? Então, quais são as 4 virtudes cardeais? Antes da gente avançar para as próximas lives, a gente tem que falar sobre elas, tá? E elas são extremamente importantes e a gente vai, daqui a pouco, juntar com as virtudes teologais, tá? Que aí aqui vem um forte, uma graça, né? Que as teologais, elas são colocados na nossa vida pela graça de Deus. Tá? Então, quais são as virtudes cardeais? Nós temos ela na nossa vida, tá? Claro que em mais ou em menor quantidade, depende muito da nossa educação, inclusive, mas a gente tem que lutar para tê-las, tá? São 4, ó. Prudência, justiça, fortaleza e temperança. Essas 4, anotem isso, gente, anotem isso, porque isso a gente tem que pensar todos os dias nisso, porque essas 4 são a base de todas as virtudes, que é, novamente, prudência. Há 2 semanas atrás a gente fez uma live sobre prudência, foi muito interessante essa live, tá? Tá lá no canal do YouTube. Prudência, justiça, fortaleza e temperança. Vou falar um pouquinho de cada uma. Prudência, deixa eu ver, minha água tá longe. Prudência, o que é prudência? Prudência tem relação com sabedoria, tem relação com discernimento. O que é esse discernimento? É você analisar a circunstância. Uma pessoa prudente é uma pessoa precavida. Uma pessoa prudente, ela não é impulsiva. A impulsividade é 0 virtude. 0 virtude, 0. Quantas pessoas impulsivas você conhece? Você é uma pessoa impulsiva? Anota aqui. Não existe assim, meu Deus, quantidade de problema que traz a impulsividade. Quando a pessoa não tem um discernimento, um exemplo, uma oportunidade de emprego, de trabalho, né? Uma oportunidade de trabalho. Nossa, é muito legal. Poxa, mas pensou, né? Discerniu. É interessante esse trabalho para a sua vida, vai agregar na sua vida, vai realmente lhe trazer aprendizado. Muitas vezes, né? Quantas vezes um exemplo do mercado de trabalho, né? Tem 2 oportunidades. Uma você ganha até mais, tem um melhor retorno financeiro. Mas a outra, você tem um aprendizado. A outra oportunidade, você consegue ir mais longe. Você consegue desenvolver mais habilidades. Uma pessoa que não tem prudência, não tem discernimento, ela vai nas suas paixões, ela vai nos seus desejos, ela vai naquilo que brilha mais os olhos. Aí quando chega lá na frente, aí, né, a virtude vai amadurecendo, a pessoa pensa, poxa, por que eu não fui pelo aquele caminho? Se eu tivesse pensado mais, não é assim? Todos nós já passamos por uma situação dessa. Né? Poxa, se eu tivesse pensado um pouco mais, colocado na balança, eu tinha feito uma melhor escolha. Né? Então, a impulsividade não é nada virtuoso.
tá? Então, a prudência, esse discernimento, sabe? Ser uma mulher precavida é uma grande virtude. E a gente vai ver que isso reflete em todas as outras, tá? Eu peso todos os dias o discernimento. Peço todos os dias o discernimento. Isso. Ó, eu sou impulsivo, Kleber falando, né? Então, a impulsividade, gente, a impulsividade é assim, ó, igual problemas. Na outra live, até contei para vocês que eu tive uma amiga que ela estava num trabalho, um trabalho muito legal, e daí ela fez um curso e ela queria trazer essa habilidade desse curso aqui para a internet. O que ela fez? O que ela fez? Ela pediu demissão no trabalho para investir na rede social. Só que aqui não existia um caminho ainda, né? Não existia uma produção de conteúdo, não existia uma estrutura que desse a ela já um retorno financeiro, porque ela não podia ficar sem trabalhar. Ela não podia. Ela dependia do trabalho dela. Olha a impulsividade. Quando ela veio me falar, eu falei assim, amiga, tu pensou bem? Pensei, tô cansada do meu trabalho, vou investir na rede social. Aí eu fiquei bem preocupada. O que aconteceu? Deus é tão perfeito, Deus é tão perfeito. Passou uns 4 meses, ela tinha uma reserva financeira, aquela reserva financeira estava terminando, o trabalho aqui na rede social não estava evoluindo, e a empresa chamou ela novamente. Olha como Deus é perfeito, gente. Como Deus é perfeito. Daí ela falou pra mim, Evandrissa, tu não acredita o que aconteceu, a empresa me chamou novamente. Eu falei, graças a Deus. Aí eu falei, o que é a prudência, o discernimento? Vai trabalhando os dois, né? Tira um tempinho do seu dia para investir aqui na rede social ou investir em qualquer outro trabalho. Só que não é assim essa impulsividade, né? Vou sair do meu trabalho, sendo que ele é o seu ganha-pão. Tá? Tô usando o exemplo aqui de trabalho, de carreira, de mercado, né? Sempre peço discernimento ao Espírito Santo, sim, a gente precisa. Sempre pedi esse discernimento, tá? Isso tem relação com sabedoria. A segunda base, né, das virtudes cardeais de São Tomás de Aquino é a justiça, tá? A justiça. O que é a justiça, gente? É também esse discernimento do certo e do errado. Nós temos que ser justos. A justiça é uma grande virtude. Até quando eu estava escrevendo aqui, eu lembrei de um fato. Meu filho, quando era criança, em uma fase escolar ali, ele tinha um amiguinho que aprontava todas na escola. Aprontava, mas ele aprontava mesmo. E como eu dividia a buscar e levar, né, a carona, né? Quem tem filho pequeno sabe que é assim, né? Muitas vezes você tem um pai, né, outra família que você conhece, aí a gente divide quem leva e quem busca, não é assim? Então eu tinha essa família que a gente revezava. Uma semana eu levava, aí outra semana eu buscava, aquela função assim. E esse menino, né, eu tinha essa proximidade com essa família, e para fazer essa ida, essa volta lá, levar e buscar as crianças na escola, né? E esse menino aprontava todas na escola. E a escola reclamava muito. E daí, como inicialmente, né, eu percebi, poxa, né, o menino, né, tá sempre sendo culpado por alguma coisa, a escola pega muito no pé do menino. Inicialmente eu fiquei assim, sabe, tipo, mas depois eu percebi que o comportamento do menino, ele era desordenado. E os pais, olha isso, e os pais do menino pediam que eu me retratasse a favor da criança. Inicialmente, né, por aquele apego, proximidade familiar, eu comecei a ficar, poxa, mas por que a escola faz isso? Mas depois eu fui entendendo que não, peraí.
atira pedra, bater em criança, sair da sala de aula a qualquer momento, isso não é algo correto. Aí a família veio pedir para que eu fosse na escola me posicionar a favor da criança, né? Aí eu falei para os pais o seguinte, eu falei assim, não, eu não vou me posicionar a favor do seu filho. Seu filho está errado. E você como pai, e você como mãe, olha isso, gente, o que eu fiz? E você como pai, você como mãe, precisa educar adequadamente. Por que o meu filho não faz isso? Porque ele é educado para não fazer isso, não atirar pedra, não bater nas pessoas, não sair da sala ao horário que quiser. E isso aconteceu, gente, aqui na porta da minha casa, porque eles vieram aqui pedir para que eu me posicionasse a favor do filho. E eu falei, eu não vou me posicionar, porque a criança está errada e vocês estão errados. Isso é justiça, tá? Justiça. Você tem coragem de fazer isso? Escreve aqui. Você tem coragem de se posicionar justamente, claro que com educação, né? Com firmeza, com educação, mas ser justo. E não era porque eu me posicionei ali diante do que é certo, eu teria alguma forma de inimizade com os pais, de forma alguma. E a gente continuou o revezamento, tá? Das crianças, né? Mas é justiça, tá? É isso que Deus espera de nós, um posicionamento certo, tá? A Mara falou, sim, tenho um posicionamento certo. E às vezes, pai e mãe, né, tem muito esse comportamento aí nas escolas, né? O filho muitas vezes é contrariado na escola e os pais vão direto brigar lá com a escola e com todo mundo, enfim, poxa, mas cadê a justiça? Onde está a virtude da justiça? Ou o que acontece muito também no ambiente de trabalho, né? No ambiente, aqueles grupinhos, sabe aqueles grupinhos no mundo corporativo? Você vê que um colega tá fofocando, um colega tá fazendo intriga, mas você é a amiguinha da colega. Você é amiguinha. Você vê que a pessoa tá fazendo errado. E você é amiguinha da colega de trabalho. Isso não é virtuoso. Você pode ter até uma relação com a pessoa, mas deixar claro o que você faz é errado. Eu não compactuo com o teu comportamento. É isso que Deus espera de nós. Um senso de justiça, tá? Um senso de justiça. Eu vou pegar água aqui, só um pouquinho. Me dá licença, me perdoa que eu deixei o copo ali. Peraí que eu tô amarrada aqui no microfone. Só um momentinho. Isso, desculpa. Aqui. Deixei o copo lá. E isso pra mim, gente, assim, ó, o senso de justiça é muito importante. E essa coisa assim, da gente tomar um lado, você pode, óbvio, né? Seu filho, seu marido fez uma coisa errada, repreendê-los, ter clareza que aquilo é errado, não quer dizer você não estar do lado dessa pessoa, tá? Não quer dizer isso. E isso aí sim, eu percebo, eu vejo isso como extremamente virtuoso, extremamente virtuoso. Você entender que aquilo é errado, né? Olha que grande virtude, mas você está ali ao lado da pessoa, apoiando, né? Corrigindo, ajudando, tá? Isso é extremamente virtuoso. E quando a gente fala sobre esse assunto, né? Quando a gente pensa o contrário, como é fraco, não é verdade? A gente vê muito isso na adolescência. Na adolescência, né? A amiguinha fez uma coisa errada, mas você fica do lado dela, porque ela é tua amiga. Isso aí, o que dizem? Vão dizer que isso é... A gente fazia isso, né, gente? Na adolescência. Adolescência, né? É fiel. É uma amiga fiel, né?
A amiga ali só faz coisa errada, mas você tá ali do lado dela. Olha como você é fiel. Na verdade, você é nada virtuosa, nada virtuosa. Tá? E também esse senso de justiça, não é você também assim, ó, apontar, denegrir. Quando os pais vieram aqui pedir retratação minha na escola a favor do filho, eu fui firme nas minhas palavras, mas em nenhum momento eu depreciei aqueles pais. Mas eu fui firme, sabe? E isso tem uma consequência, né? Isso tem uma consequência, porque os pais poderiam ficar bem chateados comigo, mas não ficaram não, tá? Meu marido não aceita ser criticado por mim. Corrigido. Mas marido é outra coisa. Marido é um ambiente diferente, tá? Marido a gente tem que dar uma volta enorme, enorme para falar. Tá? Não dá para ser direta assim como eu fiz com os pais, não dá. Tem que dar uma volta para falar. Marido é diferente, tá? Vamos lá. E outra coisa que eu vou falar para vocês, né? Vamos ser justos, tá? É muito importante o senso de justiça. Às vezes você vê seu irmão fazendo um monte de coisa errada, seus pais fazendo um monte de coisa errada. Mas tenha dentro de você, aquilo é errado, o senso de justiça, aquilo é errado. Mas não é por isso que eu vou crucificá-los e matá-los, tá? Porque daí não é virtuoso. Isso não é virtuoso. Mas vamos trabalhar o nosso senso de justiça, sabe por quê? Porque quando nós somos justos, olha, é uma virtude, né? A gente se ordena tanto. Quando você no mercado de trabalho, né, você vê, nossa, como esse meu, lá dentro de você, tá? Você pensa, nossa, como esse meu colega é fofoqueiro e faz confusão. Isso não é certo. Isso não é certo. O que você faz? Você vai se ordenando. Mesmo que você faça parte daquela maloca ali, tá? Daquela fofocalhada ali. Mas quando você começa, a ter a virtude da justiça, significa que a sua alma, ela já quer se ordenar. Ela já está caminhando para a ordenação. Isso é muito importante. O senso de justiça é importantíssimo. E ser justo com você também. Ser justo com você também, porque nós erramos. Nós erramos. E você, poxa, mas isso que eu fiz não é certo. Isso que eu fiz não foi legal. Isso que eu fiz eu podia ter feito diferente. Isso não foi bom que eu fiz. Tá? Isso aí também é importante. Terceiro, a gente está na base de São Tomás de Aquino, né? Das virtudes cardeais. Prudência, discernimento, né? Prudência, discernimento, justiça, certo e errado. Você sabe, né? Você sabe, né? Que a virtude da justiça, quem pode ser injustiçado é você. Você sabe disso, né? Você sabe disso, tá? Quando a gente firma o pé naquilo que é certo, você pode ser perseguido, você sabe disso, tá? Mas é o nosso sacrifício aqui na Terra, né? E a 3, fortaleza. Fortaleza. Gente, a virtude da fortaleza também é um dom do Espírito Santo. Novamente, a virtude da fortaleza também é um dom do Espírito Santo. Quando? Infuso no batismo e aprimorados na crisma, no sacramento da confirmação do batismo, que é a crisma. Se você não foi crismado ainda, dá os seus pulos, tá? Vai numa paróquia, vai lá resolver essa situação. Você tem que fazer a crisma. Meu filho fez esse ano passado. Esse ano. Tem que fazer a crisma. Perceba, a virtude da fortaleza também é um dom do Espírito Santo. O que é a virtude da fortaleza? Presta atenção nessa virtude. A virtude da fortaleza é
a sua capacidade de força, de resiliência, de firmeza diante das dificuldades. Olha que importante. Você é uma fortaleza. Vai vir a cruz vai chegar. A cruz sempre chega, gente. A cruz sempre chega. Essa é uma certeza que a gente tem na vida. A cruz vai chegar, o desafio vai chegar, a contrariedade vai chegar, a desavença vai chegar, a calúnia vai chegar, a perseguição vai chegar, as desgraças, tudo chega, gente. Tudo chega. Uma vida de Alice não existe. Eu tinha uma amiga, ainda tenho, só que agora a gente não se falou mais pela distância, enfim, coisas da vida, né? Gente assim, ó, meu Deus, qualquer coisinha que acontecia, assim, ó, qualquer contrariedade, ela tinha uma empresa, uma loja, né? Aí se um cliente viesse reclamar, um problema com o marido, problema com os filhos, essa mulher caía no chão, caía. E tava sempre de joelho lá na igreja, Isso que eu não entendo, isso é uma coisa que eu não entendo. Por que a gente está de joelho na igreja? Por que a gente confessa? Por que a gente comunga? Por que a gente vive uma vida sacramental? Para se fortalecer. Então, qualquer coisinha cai. Qualquer coisinha se desestrutura. Virtude da fortaleza. Tá? Essa virtude é extremamente importante. Eu tinha uma amiga que dizia assim, a gente dobra, mas não quebra. É exatamente isso. O bambu, né? É o bambu que faz isso. Ele dobra, mas não quebra. É assim que a gente tem que ser. Tá? Tem que pensar, poxa, eu tenho que desenvolver a virtude da fortaleza na minha vida. Senão qualquer coisa, qualquer problema, qualquer contrariedade, qualquer desavença, falaram mal de mim, aconteceu isso, aconteceu aquilo, poxa, eu não vou suportar isso. Gente, a vida é só contrariedade. Tá? A vida é um saco de contrariedade. Por quê? Porque a gente só quer que as coisas aconteçam da nossa forma e a gente sabe que 90% das vezes isso não acontece. 10% e olha lá. Síndrome da vítima, isso mesmo, Paula. Tá? A virtude da fortaleza. E a quarta é a temperança. Gente, a temperança também é fundamental. É a base, né? Prudência, justiça, fortaleza e temperança. Dá licença. A temperança é o tempero, né? Tempero. Ontem, por exemplo, a gente tem um pezinho de pimenta que meu marido plantou lá atrás. Aí ele colheu 2 pimentinhas. Bem assim, gente, assim, ó. Ela ficou vermelhinha, assim, ó. Desse tamanho, assim, ó. Desse tamanheco. O que eu fiz? Cortei, coloquei num vidrinho, coloquei azeite. E pensei assim, vou comer à noite, né? Saiu da boca que eu adoro pimenta. Gente, a hora que eu coloquei, meu Deus, eu não tenho noção. Ela tava muito forte. Ela me queimou a boca. Ou seja, totalmente destemperada, né? A minha pimenta está totalmente destemperada. A temperança, ele é o tempero certo. Ele não é mais nem menos apimentado. A pimenta, no meu paladar, no caso, né? Tem gente que sempre vai ser para mais, né? Mas no meu paladar, ela tem que estar no picante certo, né? No caso, sal. Tem que estar no sal. O sal tem que ser o salgado perfeito. A temperança não é mais e não é menos. Então, perceba, talvez você esteja no nível hard, extremamente agitado. Feliz demais, sabe? Motivado demais. Focado demais. Obstinado demais. Não é temperança.
ou você está muito para baixo, muito introspectivo, muito negativo. A vida, a virtude da temperança é um estado de consciência. Olha a importância. Gente, esses 4 aqui realmente é a base de todas as virtudes. A temperança é assim, ó, a pessoa te deu uma chicotada. A pessoa te deu uma chicotada. E o seu comportamento ali vai refletir a sua temperança. Vai refletir a sua temperança. Se você se desequilibra todo, também já deu um xingão na pessoa, ou você se anula de uma forma a ponto que você vai pra cama. Olha isso. É o ponto certo, isso mesmo, Carol. É o ponto certo, tá? É o ponto certo. Então, a temperança, gente, olha, a temperança, ela nos define até a temperança, ela define as nossas relações. Ponto. A temperança define as nossas relações. Define a relação que você tem com seu filho, define a relação que você tem com seu marido, com seus pais, no mercado de trabalho, com seus amigos. Porque se você é uma pessoa destemperada, as pessoas se afastam de você. Né? Um exemplo, por exemplo, uma pessoa destemperada, que não tem a virtude da temperança. Falar o que pensa. Meu Deus. Destemperada. Nós não temos, gente, o direito de chegar para uma pessoa, abrir a boca e falar o que eu penso da vida daquelas pessoas. Se você não é, obviamente, né? Se você não é, se não te perguntam sobre aquilo. E mesmo assim, você tem que ter um determinado, literalmente, temperança, tá? Certo? Uma determinada temperança. Por exemplo, eu sou uma pessoa organizada. Vocês sabem disso, né? Tem um curso, né, que é o Relicário, a Virtude da Ordem. Então, eu já falei muito que eu sempre fui uma pessoa organizada. Tá? Uma pessoa que bota as coisas no lugar, uma pessoa que, né, cumpre aquilo que promete. Uma pessoa que tem rotina, isso já é meu, Deus já me deu esse dom. Né? E pessoas próximas sempre tinha esse comportamento, agora não mais, que eu já, né, com muita temperança, dei um corte. Então sempre chegava próxima a mim e falava o que pensa desse meu comportamento ordenado de uma forma desequilibrada. Ah, mas tu não é bem certa. Ah, mas tu é louca, né? Sabe, esse tipo de... E durante muito tempo eu falei assim, gente, que coragem. Primeiro, né? Coragem e destempero. Como que chega pra pessoa? Observa um determinado comportamento sem conversar sobre aquilo, porque eu poderia até dizer assim, poxa, eu tô tão cansada, né? Eu tô organizando muita coisa, tal. Aí a pessoa podia dizer assim, nossa, Vanessa, mas será que esse teu comportamento, né, de deixar as coisas muito em ordem, será que isso aí não tá te deixando cansada? Você pode trocar uma ideia, mas não abrir a boca e falar o que pensa sobre a vida da pessoa de uma forma mal educada. Isso é destempero. Isso é destempero, tá? E ao mesmo tempo, olha só, veja bem, essa destemperança, se comportar de forma inadequada em determinados lugares. Em determinados lugares. Por exemplo, você está na ceia de Natal. Aí você exagera no álcool. Entendeu?
seja de Natal, pode ser em qualquer lugar, né? Você está na festa de final de ano da empresa e você vai com uma roupa extremamente sensual, destemperança. Isso vai no comportamento também, né? Você é uma mulher madura e se veste como uma adolescente, destemperança. Não é nada virtuoso, tá? Você é líder de uma determinada equipe, mas você está extremamente ansiosa ou ansioso, destemperança. Então, o tempero certo, tá? A gente vai falar disso mais vezes ainda. Então, as 4 virtudes cardeais, né, de São Tomás de Aquino: prudência, justiça, fortaleza e temperança. É a base de tudo, a base de todas as outras virtudes. Aí São Tomás diz uma coisa importante, olha só, ele também chama essas virtudes cardeais, olha que interessante, de virtudes humanas. Olha só. Ele chama essas virtudes de virtudes humanas. Por quê? Presta atenção nisso. Por quê? Porque tem 2 fatores, olha só. A educação que essa pessoa recebeu. E, gente, isso influencia muito, tá? Mas não dá para definir como sendo uma característica própria da pessoa. Por exemplo, os seus pais não tinham virtudes da justiça, por exemplo. Seus pais, você foi criada num ambiente, né, que os pais eram destemperados e não tinham virtude da justiça. Não tinham. Pelo contrário, tinham comportamentos muitos, literalmente, nada morais, nada moral. Aí, o que você aprendeu? Você aprendeu a ser destemperado e você não aprendeu nada sobre justiça. Tá? Então, São Tomás fala da educação que nós tivemos. Mas é importante a gente entender que a educação que nós recebemos, ela não define completamente a nossa vida. Ela pode definir alguns comportamentos, mas a partir do momento que eu observo isso como algo nada virtuoso, nada interessante para o caminho da santidade, eu tenho condição de mudar isso, tá? Todos nós temos condição de mudar isso, tá? Então São Tomás fala da educação, daquilo que nós recebemos, e ele fala outra coisa, resumindo isso, né? Do ato deliberado. O que é o ato deliberado? Liberdade para mudar. Tá? Liberdade para mudar. Então, muitos comportamentos, por exemplo, a sua mãe é uma mulher destemperada. Você foi criada num ambiente destemperado. Você foi educada assim. Você tem comportamentos destemperados, mas você tem ato deliberado. Que é o quê? Liberdade para mudar. Eu não quero ser destemperada, pelo contrário, eu quero ser uma mulher virtuosa, eu quero ter a virtude da temperança, tá? Então aqui nós temos a razão e a fé. Olha que lindo isso. Nós temos força, liberdade, por isso que existe o livre-arbítrio. Por que Deus nos fez livre? Porque para amá-lo, eu preciso ser livre. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas, porque eu quero. Tá? Então, esse ato deliberado é: eu quero ser virtuosa, eu quero ser prudente, eu quero ter a virtude da prudência, eu quero ter a virtude da justiça, eu quero ter a virtude da fortaleza, eu quero ter a virtude da temperança. Tá? Então, aqui, tô falando uma parte, que existe essa força, tá? Esse ato deliberado, eu quero. Porém, presta atenção, Deus sabe que nós temos uma fragilidade na alma, tá? Deus sabe disso. E porque temos essa fragilidade na alma, presta atenção,
nós temos também infusos em nós uma graça divina importante, também virtuosa, que são as virtudes teologais. Olha que lindo. Então, nós temos as virtudes humanas, que a razão, nós temos razão e liberdade para dizer eu quero isso. Mas Deus sabe que nós somos feridos pelo pecado, que nós temos uma mancha do pecado original. Ele sabe. Então Ele nos entrega a graça divina, a força divina, o toque do Espírito Santo para que a gente possa mudar, para que a gente tenha maior força para mudar. Então são duas situações, razão e fé. Sim, eu quero. Sim, eu quero. Mas Deus nos ajuda também, tá? E nos ajuda por meio das virtudes teologais, que é fé, esperança e caridade. Olha que coisa linda. Eu quero ser uma mulher virtuosa com temperança. Eu quero a virtude da temperança. Eu quero estar no tempero adequado. Eu quero amar e ao mesmo tempo orientar o meu filho. Eu quero amar o meu marido, mas ao mesmo tempo ser uma mulher forte. Eu quero, no meu trabalho, a virtude da temperança, ser uma líder, né? E ser uma referência dentro da minha profissão. Temperança. Eu quero lidar com os problemas com a temperança, com o equilíbrio das minhas emoções. E Deus, misericordioso, nos entrega as virtudes teologais para nos ajudar, porque Ele sabe dessa natureza corrompida. Quais são as virtudes teologais? Fé, esperança e caridade. Olha que coisa mais linda. Eu quero ter a virtude da temperança, mas eu preciso de fé, esperança e caridade. O que é a fé? E olha só, a oração do Pai Nosso, tá? Um pouco mais à frente eu vou destrinchar as orações da Ave Maria. Tem muita coisa lá dentro, gente. Reza a Ave Maria, mas não sabe o que tem lá dentro. Reza o Pai Nosso, mas não sabe o que tem lá dentro. A oração do Pai Nosso, nós proferimos as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Ó, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, fé. Santificado, que o seu nome seja santo, que o seu nome seja reconhecido por todas as nações, que se convertam, que a humanidade se converta, fé. Fé, esperança. Pai nosso que estais no céu, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino, esperança, vida eterna. Venha a nós o vosso reino, esperança, vida eterna. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Caridade, amor de Deus. Seja feita a sua vontade, o amor de Deus, assim na terra como no céu. Caridade. Então nós proferimos, veja bem, toda vez que a gente reza o Pai Nosso, nós trazemos as virtudes teologais para a nossa vida. Fé, esperança, caridade. E essas virtudes, observa, e essas virtudes fortalecem as virtudes cardeais. Porque nós precisamos dessa força, porque nós somos fracos. Olha como Deus é perfeito. É muito perfeito. Ai, ai. Obrigada, Átila. Tá? Então, reze muito o Pai Nosso, para que a gente tenha fé, esperança e caridade, as virtudes teologais, tá? Meu Deus, estourar o tempo, né? A gente estoura o tempo sempre. Vou resumir. Olha, eu vou deixar uma parte para a próxima semana, tá?
desse livro aqui, desse livro de Santo Afonso de Ligória, tá? Tem coisas lindas aqui. Eu vou deixar uma parte para próxima semana. Mas eu vou abrir um parênteses aqui. Eu abri uma caixinha perguntando quais as virtudes, né, você precisa para sua vida. Quais virtudes? O que mais chegou foi paciência, ordem, silêncio. Paciência, ordem, silêncio, temperança, fortaleza e humildade. Aí tiveram duas que me chamaram a atenção, que eu vou trazer para a gente encerrar essa aula aqui, tá? Que foi a Selma que escreveu, até anotei o nomezinho, a Selma e a Leila, que enviaram na caixinha, tá? A Selma escreveu assim, ó, eu achei bonito que ela escreveu, ela falou assim, ó, ser total evangelizada. Achei bonito que ela escreveu, ser total evangelizada. E a Leila escreveu assim, ó, santidade. Ser total evangelizada é ser uma santa, né? E o que a Leila escreveu, santidade, é a própria, né? Ser santo, a própria santidade. Os santos, eu vou até abrir rapidinho aqui o Santo Afonso de Ligório, né? Olha o que Santo Agostinho nos falou aqui no livro Glórias de Maria, tá? Diz Santo Agostinho que para obter com mais segurança e abundância o favor dos santos, é preciso imitá-los, porque eles, vendo que praticamos as virtudes que exercitaram, mais se movem a rogar por nós, tá? Então, o que ele diz, né? Se a gente imitar os santos, conforme as virtudes que eles tinham, que eles exercitavam, mais os santos irão rogar por nós, tá? Então, os santos só foram santos, o que a Selma e a Leila falaram lá nas caixinhas? Por que os santos foram santos, se tornaram santos? Por conta das virtudes, gente. Por conta das virtudes. Né? Com certeza, a base, a prudência, a justiça, a fortaleza e temperança, todas, né? Todas. Pensa que um santo, é isso que a gente tem que pensar, gente, um santo, ele não tem pecado venial. Mortal, óbvio que não, né? Óbvio que não. Mas o pecado venial, o que é o pecado venial? É aquele pecado do dia a dia. A gente ofende a Deus, tá, gente? Não vamos passar pano quente não no pecado venial. Tá? A gente ofende a Deus, por exemplo, a falta de paciência é um pecado venial. Tá? Falta de paciência, a desobediência a Deus, né? Uma vida de oração fraca. Pecado venial. Né? A falta de amor ao próximo. Você até... Mas... Tá? Então pensa a ordenação da alma de um santo. A ordenação da alma de um santo para ele não pecar, não cometer pecado venial. Sendo que nós somos manchados pelo pecado original. Hoje é finados, né? Então, um santo, ele não passa pelo purgatório. Direto visão beatífica. Direto enxergar a face de Deus. Por que a gente passa pelo purgatório? Né? Para se purificar, purgativo. A gente não pode se apresentar a Deus com os nossos pecados, com as nossas más inclinações. Né? Tem uma passagem no livro de Êxodo que Moisés na sarça ardente. Vocês lembram dessa passagem? Ela é muito bonita. Moisés estava pastoreando as ovelhas e ele viu uma sarça, né? Uma árvorezinha pegando fogo. Só que aquela sarça ardente, ela não se desintegrava. Imagina você ver uma árvore pegando fogo, principalmente uma árvore seca pegando fogo, e ela não se desestrutura, ela não queima. O fogo existe, mas ela não queima. E ele ficou assustado com aquilo. Poxa, por que ela não queima? Né? Por que ela não queima? Aí ele foi se aproximar daquela sarça ardente. Quando ele foi se aproximar, Deus falou para ele, tire as sandálias.
tire as sandálias. O que é tirar a sandália? Ele falou, tire a sandália porque essa terra é santa, onde ele estava, né? Onde Deus estava, é santo. Tirar a sandália o que é o chinelo, né? Eu trabalhei essa passagem com as crianças lá na catequese. O que é a sandália? O que a gente tem na sola, né? De uma sandália, de um chinelo, de um tênis? A sujeira, os nossos pecados. Né? Então, para se aproximar de Deus, nós precisamos estar purificados, tá? Purificados. E as virtudes que nos fortalecem nessa caminhada. Os santos são enormemente virtuosos, né? Enormemente virtuosos. Então, a Selma e a Leila foram muito felizes em escrever nas caixinhas, né? O que as virtudes realmente nos orientam ao caminho da santidade, tá? Por isso que nós precisamos sim imitar os santos, a santa das santas. Quem é a santa das santas? Maria, tá? Quem é a santa das santas? Maria. Maria de Nazaré. Aqui, São Tomás novamente, aqui ó. São Tomás, dos outros santos, cada um brilhou em alguma virtude particular. Então, ele diz que cada um santo brilhou em uma virtude particular. Mas a bem-aventurada Virgem brilhou em todas. E em todas nos foi dada para exemplo. Olha isso. Cada santo brilhou em uma virtude particular, mas a bem-aventurada Virgem brilhou em todas as virtudes, e em todas nos foi dada para exemplo. Sim, Maria é exemplo para toda a humanidade, né? Porque ela é imaculada, concebida sem pecado. Ela não passou pelo pecado original. Né? O ser humano não era para passar pelo pecado original. Ou seja, né? Maria, ela é o projeto perfeito para toda a humanidade. Né? Porque ela não passou pelo pecado original. Então pensa, né? Se nós não tivéssemos passado pelo pecado original, nós seríamos como Maria, teríamos todas as virtudes, tá? Por isso que ela é nosso modelo, ela é nosso exemplo. Perceba o fim de Maria. Qual foi o fim de Maria? Né? A dormição, né? Ela foi assunta aos céus, de corpo e alma. Esse é o projeto de Deus para nós, tá? Por isso que a gente tem que perseguir as virtudes. Eu tinha mais um caminho, mas a gente vai se estender muito, eu vou deixar para a próxima semana, tá? Eu só vou falar rapidinho aqui sobre a paciência, porque as caixinhas, eu vou falar muito ainda sobre paciência, tá? As caixinhas vieram lotadas de paciência. A Selma e a Leila que foram ali mais profundas, né? A paciência, presta atenção, a nossa base, a gente já sabe qual é a nossa base: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Perceba que para mim ter paciência, eu tenho que ter temperança, não é verdade? O que vem antes da paciência? A temperança, o tempero certo, o temperinho certo. A prudência também. A justiça do certo e do errado. E a fortaleza também, para lidar com todas as situações que me exigem paciência. Mas eu anotei algo aqui, tá? Qual é o contrário da paciência para uma pessoa impaciente? Qual é o contrário da paciência para uma pessoa impaciente? Então, por exemplo, assim, a pessoa está no caixa do supermercado. Tá no caixa do supermercado, tá no caixa.
Aí a pessoa que está na frente dela, passando as compras, tá toda enrolada, tá toda enrolada. Aí ela esqueceu a banana, ela vai lá e pega a banana. Tá passando a compra e você tá ali com o carrinho esperando. Aí a pessoa, o que aconteceu, vai passar o cartão de crédito no pagamento e o cartão deu bloqueado, o cartão deu um problema. Aí ela vai pegar outro cartão, aí ela vai tentar passar o Pix, não deu certo. Aí ela vai chamar alguém para ajudar e você tá ali esperando. A paciência, né? Essa pessoa que está ali esperando e é impaciente, tenha certeza que ela quase teve um ataque cardíaco. Ela tem uma síncope. Ela é capaz de desmaiar, gente. Ela é capaz de ter um surto ali. Então, o contrário da paciência, sabe o que é? É o sacrifício. Tá? E isso a gente vai falar muito quando vai falar de virtudes. Porque a virtude, presta atenção, ela vem junto com o sacrifício, tá? Porque, presta atenção, essa pessoa que tá com o carrinho ali, ó, esperando a compra da pessoa que tá ali passar, se ela não entender que ela vai pegar aquela paciência, aquela impaciência e transformar em um sacrifício, o que o sacrifício nos ensina? Sacrifício é a pedagogia da cruz. Sacrifício é o evangelho inteiro, é a Bíblia inteira. Sacrifício é a palavra de Deus inteira. Qual é o resultado de um sacrifício? A ressurreição, um novo homem, uma nova vida, tá? Então, virtude é junto com sacrifício. Se eu não me sacrificar, os santos se sacrificavam? Os santos, por serem virtuosos, se sacrificavam? Muito. Virtude e sacrifício andam juntos, tá? Virtude e sacrifício andam juntos. Se eu não me sacrificar, eu não vou ser virtuosa. E por isso que o sacrifício, razão e fé, razão e fé. Não, eu vou ficar ali, eu vou ficar aqui esperando aquela compra passar. Eu vou respirar, eu vou entender, ó, temperança. Poxa, eu estou impaciente, vou respirar, vou entregar essa impaciência pelas dores de Cristo na cruz, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Vou ordenar a minha alma com toda essa impaciência que eu estou vivendo agora. Quando eu percebo que estou perdendo a paciência, eu faço isso. Eu fui tirar sangue semana passada, essa semana. Fui tirar sangue ontem de manhã, fui fazer exame de sangue. Eu fiquei 1 hora ali na clínica, né? E daí o atendimento é comum, não sou prioridade. E foi chegando um monte de prioridade, né? Eu falei, poxa, eu já podia estar em casa, já podia ter feito isso, já podia ter feito aquilo. Aí eu percebi que eu estava ficando impaciente. Eu pensei, não, para tudo. Reset, para tudo. Não. Eu vou transformar essa impaciência em sacrifício. Pelas dores de Cristo na cruz. Virtude e sacrifício andam juntos, né? E se a gente, ó, quer, né, caminhar pelo o caminho de perfeição, que a gente vai conversar muito sobre isso também, de Santa Teresa, né? O caminho de perfeição, a gente vai precisar de muito sacrifício. Senão, vida virtuosa, ser uma imitadora de Maria,
vai ser muito desafiante. Certo? Certo, meus amores. Onde perco mais minha paciência? No trânsito. Isso, sacrifício. Sacrifício. As pessoas perdem muita paciência no trânsito, meu Deus. Sabe que até lembrei de uma história agora sobre trânsito e paciência, né? Uma conhecida muito querida minha, uma pessoa conhecida, eu conheci o irmão dela, tá? Ela estava dirigindo e ela parou no semáforo e o telefone dela tocou. E ela recebeu a notícia que o irmão faleceu. Ele teve um mal súbito. Eu conheci o irmão dela. Ele era médico, um médico fantástico, uma pessoa extraordinária. E ele era um irmão mais velho. Então ela tinha, assim, ele como um pai também, sabe? Eles eram muito apegados, muito apegados, muito apegados. Eu conhecia ele pessoalmente, mas não conhecia ela. Gente, ela parou no trânsito aqui no centro de Florianópolis, tá? E o trânsito aqui é danado, né? Ela parou, ela recebeu a notícia. Pensa, gente, do nada. Ele teve um mal súbito, um problema cardíaco e faleceu. E ele tinha uma criança pequena e a esposa estava grávida. E ele faleceu. Ela disse que ela não conseguiu ligar o carro. Ela não conseguiu ligar o carro. O carro ficou parado. Isso foi na beira-mar de Florianópolis. O trânsito é intenso. Os carros passavam por ela querendo matá-la. Ela disse que nunca esqueceu isso. Ela estava simplesmente assim atônica dentro do carro. Se eu não me engano, até arranharam o carro dela. Né? Então perceba, nessa falta de paciência, poxa, a pessoa ali completamente, e já aconteceu isso comigo também. A ponte aqui em Florianópolis tem uma ponte, tá? Tem duas pontes, tem a ponte Hercílio Luz, aquela ponte bonita, né? Histórica, que é um centro, até um ponto turístico aqui em Florianópolis, e a ponte maior, que é Pedro Ivo, se eu não me engano. Então eu estava entrando em Florianópolis, era o final de tarde, super trânsito. Gente, o meu carro, ele simplesmente parou no meio da ponte. Sabe o que é assim, ó? O carro parou, desligou tudo, apagou tudo o carro. E eu pensei, nem o pisca-alerta eu consegui ligar. Na hora eu fiquei rezando, Senhor, me proteja, porque podia vir um caminhão atrás de mim, podia ter um acidente gravíssimo. E, gente, os carros que passavam por mim, meu Deus do céu, vocês não têm ideia, as motos que passavam, ameaçando quebrar retrovisor, sabe? Meu Deus, foi uma violência. Aí eu pensei assim, poxa, o carro parou. Mas se eu tivesse tido uma parada cardíaca? Se eu tivesse trabalho de parto? Né? Se eu tivesse trabalho de parto? Precisando de ajuda? Aí o que acontece? Eu parei. E eu fiquei com medo de me movimentar, porque eu imaginei uma batida enorme atrás, né? Aí eu fiquei, Senhor, né? Nas tuas mãos. Aí identifiquei ali, aí eu liguei pro meu marido, porque eu disse assim, olha, eu tô aqui, aconteceu isso, agora eu vou ligar pro seguro. Ele assim, não, pode deixar que eu ligo. Aí eu tentei ligar o carro de novo, que eu fiz várias tentativas. Em uma das tentativas o carro ligou. O carro ligou e eu consegui chegar até em casa. Então, a falta de uma virtude pode causar com certeza grandes tragédias, né? E tragédias no nosso dia a dia, na nossa rotina, tá? Certo, minhas águias? Obrigada. Vou deixar uma outra parte aqui para a próxima semana. A gente vai longe, tá? A gente vai longe, porque são muitas virtudes para a gente trabalhar. Mas eu acho que a aula de hoje já deu uma base, né, para a gente continuar nossa caminhada. Amém? Amém?
Vou pedir para vocês, agora quem está com o Santo Terço, para a gente pelo menos rezar uma Ave Maria, né? Nós estamos aqui buscando o nosso caminho da santidade, que a gente, né, que nós possamos se tornar. Eu vi que tem homens aqui também, né? Homens e mulheres cheios de graça, né? Com todas as virtudes, porque a gente tem fé, esperança e caridade, né? A gente tem fé, esperança e caridade. E a gente quer sim chegar no céu, né, gente? A gente quer chegar no céu. Depois de tanta luta aqui embaixo, né? Ai, não. A gente merece o céu. A gente merece. Eu quero conversar com vocês também sobre a caridade, tá? Essa virtude da caridade. A caridade é amor a Deus, por nós e pelos outros. Nós temos uma imensa dificuldade de amar a Deus, nos amar e amar os outros. Olha o ninho de gato, que é isso. Tá? A gente vai entendendo. O nosso caminho é longo, mas a gente não desiste. Fé, esperança e caridade, as virtudes teologais. Vamos rezar uma Ave Maria, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Essa é uma súplica, né? Essa é uma súplica que a gente faz. Ave Maria. A primeira parte é um louvor e a segunda parte é uma súplica. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Rogai por nós. Reze por nós. Derrame suas graças por nós. Quem somos nós? Pecadores. Temos uma mancha, ela não. Rogai por nós, pecadores. Quando? Agora. No tempo presente. Agora. Não é no passado, não é no futuro, é agora. No tempo presente, agora. E na hora da justiça. Agora e na hora da justiça. Na hora da nossa morte. Amém. É linda, né? Essa oração. É tudo que a gente precisa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ai, já tô louca que chegue quinta-feira. Mas tô louca que chegue quinta-feira pra gente se encontrar novamente. Beijo no coração. Deus abençoe. E semana que vem nós estamos forte nas virtudes. Porque vai ser muito bom para todos nós esse conteúdo aqui. Amém? Beijo, uma boa noite, um ótimo restinho de feriado e a gente vai se encontrando nos stories. Fiquem com Deus. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada.